Este jogo de chantagens dos principais adversários na guerra da Ucrânia, leia-se Rússia e Estados Unidos, só tende a prejudicar aqueles países não envolvidos diretamente na guerra. É o caso do Brasil, por exemplo, obrigado aí a enfrentar esta perspectiva de um petróleo a $200 o barril. Já se fala até em $300. Ora, na guerra tudo é possível. E o que dizer do trigo, não é? Questão básica alimentar também. Porque a Rússia, que é uma grande produtora do trigo, ameaça agora ficar também com a produção da Ucrânia, que é o segundo país maior produtor do mundo. Eu peguei aqui essa primeira página do site do Estadão para tentar analisar como está o momento atual. Então diz aqui, Putin reage a Biden e assina decreto para proibir exportações de matérias-primas. A gente sabe que o Biden hoje anunciou a proibição de importação de petróleo por parte dos Estados Unidos, que é mínima ali, 8%. Dizem que também que 19% só do óleo diesel, deixando ali a Europa sozinha praticamente e entregue a Deus, porque a Europa depende nada mais e nada menos do que 50% da importação do gás da Rússia, 40% de petróleo, 60% de carvão. Sendo que alguns países centrais europeus, por exemplo, como a Áustria, chega a depender de 60% do petróleo russo. Mas aí os americanos, confortavelmente, agora com esse aceno tanto para a Venezuela quanto para o Irã, eles teriam sido correspondidos, por aqueles países que apoiam a guerra, quer dizer, apoiam a posição da Rússia na guerra. Os Estados Unidos estão absolutamente confortáveis, inclusive por causa de sua produção, que é o maior produtor mundial do petróleo, não esqueçamos. Apesar de depender dessas quantidades mínimas de importação, tanto da Rússia quanto de outros países, como a Arábia Saudita. E aí a gente vê aqui que o Putin reage a Biden e assina o decreto para proibir exportações de matérias-primas. Vejam só como o Putin age mais com a cabeça, o mais, poderíamos até dizer, de forma calculista e mais fria, do que a reação emocional dos Estados Unidos, que crentes ainda de que são os principais, a superpotência mundial, pode ditar, inclusive forçar a China a condenar a Rússia, o que tem se revelado outra falácia, porque a China se diz cada vez mais ligada à Rússia. E essa reação do Putin também é calculada de forma a exacerbar as especulações, inclusive do preço do petróleo. Ele não disse ainda que matéria-prima é que vai proibir, proibir de exportar, e nem que países. Ele disse que dentro de 2 dias vai resolver, logicamente esperando que as especulações aumentem ainda mais o preço do petróleo, do gás, do trigo e dos fertilizantes, dos quais o Brasil depende muito, como a gente sabe. Importamos 85% de nossos fertilizantes da Rússia. Quando a gente tinha aqui a Petrobras com uma fábrica de fertilizante que atendia, de alguma maneira, às nossas necessidades, mas aí houve o golpe contra a Dilma e os americanos mandaram fechar essa fábrica de fertilizantes. Coisas
inexplicáveis até aqui. Esta notícia do decreto do Putin restringindo as exportações, ela é acompanhada de uma ameaça do vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak, que disse que a Rússia tem todo o direito de tomar medidas se forem impostas sanções às suas exportações de energia, como a imposição de um embargo ao gás que chega à Europa através do gasoduto Nord Stream 1. E aí a gente vê a Europa dizendo que tem um plano de até o final do ano de reduzir em 60% as importações da Rússia. Mas que plano é esse? Ninguém sabe. Só se sabe é que os Estados Unidos querem impor, os excedentes de produção que eles têm lá do gás liquefeito para a Europa, e por isso estaria forçando a barra. Mas não chegou a ter o aval europeu para proibir as importações da Rússia, como chegou-se a ventilar. Apenas a Grã-Bretanha, a Inglaterra, se disse disposta a, até o final do ano, de também fazer essa suspensão, não dizendo como. Mas a gente sabe também que a Inglaterra só depende de 8% do gás russo. Finalmente a gente traz aqui a apreciação de nossos queridos internautas, que têm, por sinal, colaborado muito com este canal, enviando seus comentários e suas apreciações sobre a realidade da guerra. Então, esse material aqui é da Folha de São Paulo, assinado pelo Nelson, Nelson de Sá, grande jornalista, Ele diz que, por petróleo, Biden corre atrás da Venezuela, do Irã e do pária saudita MBS. Acordos com os dois primeiros enfrentam obstáculos. Assessores vazam que presidente pode visitar príncipe. É o príncipe lá da Arábia Saudita, que o Biden andou esnobando. Nas manchetes americanas, entre aspas, Biden bane petróleo russo, fecha aspas, para punir o pária Vladimir Putin. No Wall Street Journal, ela veio acompanhada da análise financeira. Você pode ouvir os ecos dos anos 1970. O embargo do petróleo de 1973-74, sublinha o jornal, trouxe entre seus efeitos que os preços do petróleo dispararam, a estagflação tomou conta e as ações tiveram uma queda só ultrapassada pelo colapso do Lehman em 2008, que foi aquela famosa crise econômica financeira que abalou o mundo tanto quanto foi aquela crise de 1930. Mas o Financial Times informa que as coisas não avançam junto ao Irã e foi preciso apelar ao Catar, que é outro país ali, como mediador. E o New York Times informa que os senadores Marco Rubio, republicano, e Robert Menendez, democrata, se pronunciaram contra o acordo com a Venezuela. Mas a aposta maior é a paz com o saudita Mohammed bin Salman, que é o tal MBS, que, segundo o governo americano, deu a ordem para o desmembramento do jornalista Jamal Khashoggi. Esse jornalista, como a gente sabe, eles falam aqui em desmembramento, mas parece que ele foi esquartejado, a mando desse príncipe, segundo o Washington Post, e que o próprio Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, havia prometido tornar um pária na campanha. Isso o candidato Joe Biden em campanha e não como presidente. Ele acaba de ser entrevistado longamente pela revista The Atlantic, próxima dos democratas e onde Biden costuma escrever, como fez logo após eleito.
O texto o descreve como charmoso, caloroso, informal e inteligente. Não importa, logo após sair a entrevista, o site Axios publicou que assessores de Biden avaliam viagem à Arábia Saudita por mais petróleo. Visitaria MBS, que é o príncipe, nos próximos 3 meses para reparar relações e convencer a bombear mais petróleo.